Deus seja louvado. Vamos iniciar esse culto com a guia do Espírito Santo nessa noite, para que o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 4. O texto base é um texto bastante conhecido, mas não pense que Deus vai falar da mesma forma que você leu da outra vez. Aleluia. Esses últimos cultos nós falamos a respeito de fé, falamos a respeito de quem é Jesus Cristo, o que foi que Ele fez nas nossas vidas e por qual motivo nós estamos sendo alcançados por essa graça. Aleluia. Nós entendemos a respeito da redenção, da justificação, nós entendemos a respeito da graça, que é o favor imerecido do Senhor. E semana passada nós falamos a respeito da fé. O justo viverá pela fé. E hoje vamos dar continuidade. Aonde está a sua fé? Aleluia. Não, é um texto ao qual eu meditei, Marcos 4. Qual eu meditei um pouco e entendi que Deus está falando conosco através de fé. Está começando o ano nos ensinando a respeito de ter fé no nosso coração. Fé para alcançar milagres, fé para alcançar a resposta, fé para anular aquilo que os médicos falaram. E nós estamos entendendo que através da nossa boca há uma liberação de poder e há uma liberação de mudança de destino. Então nós estamos entendendo que aquilo que as circunstâncias ela não é favorável, nós temos o poder da palavra da fé de declarar aquilo que nós queremos ver. E quando você começa a declarar vida, transformação, você vai alcançar, porque isso vai gerando fé dentro do seu coração. Você vai ouvindo e vai descendo do seu coração a respeito de que a palavra de Deus, ela funciona. Nós precisamos continuar crendo nisso. Precisamos cada vez mais quando a circunstância ela não for favorável, você lembrar da palavra de Deus, você ler a palavra e elevar o seu nível de fé. Pai, o que está escrito funciona. O que está escrito, eu ainda posso não estar na fé necessária para que o Senhor manifeste o teu poder, mas eu vou continuar declarando o que está escrito na tua palavra. E aí você vai alcançando um nível de fé, um nível de experiência no Senhor. E esse nível de experiência vai aumentando a sua capacidade de continuar crendo em Deus. Continuar crendo na sua palavra. Aleluia. Podemos ler? Aleluia. Marcos 4, 35 ao 41. Fala assim: Jesus acalma a tempestade. Vamos ler com a guia do Espírito Santo. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra banda. Ponto. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa, dormindo, sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhes: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Ou seja, por que vocês estão com medo? Não tem fé no Senhor? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia. Amém. Só até aqui. Jesus acalma a tempestade. Porque quando você vê acalma a tempestade, é uma tribulação. É uma circunstância ao ponto que é necessário você manifestar a sua fé. Manifestar a sua crença em Deus.
Ao ponto que o Senhor Jesus, ele em forma de homem, ele entra nesse barco. E ao entrar no barco, o corpo físico dele estava muito cansado, ao ponto que ele se dirige à polpa do barco e ali ele se deita e dorme, ao ponto que ele não consegue perceber uma mudança climática, uma mudança na sua atmosfera ali, perante ao Senhor. Aleluia. O que é que quer dizer isso? Baseado nas circunstâncias que está ocorrendo na sua vida, é baseado em uma tempestade, uma tribulação, algo que se levanta muito grande ao ponto que abala a sua estrutura humana. E se você viver pelo Espírito, guiado pelo Espírito Santo de Deus, automaticamente você vai entender que existe uma palavra de Deus. E assim como estava escrito, o Senhor sabia que ele tinha autoridade, mas os discípulos ainda não atuavam nesse nível de fé, nesse nível de falar com as coisas, de falar com o vento, de falar com o mar. Eles não atuavam nesse nível de fé. E ao experimentar a ação de Jesus, eles temeram. E depois, quando passa um tempo, que eles começam a ser guiados pelo Espírito Santo, eles começam a entender que a sombra curava. A oração que eles faziam, quem estava morto ressuscitava. E aquele que era jogado ali na cova, e os seus ossos tinham a capacidade de curar, de fazer o que estava morto ressuscitar. Aleluia. A diferença é, quando aqueles discípulos não estavam sendo guiados pelo Espírito Santo, eles temeram as circunstâncias. O que é que o adversário faz das nossas vidas? Ele levanta algo muito grande, com muito barulho, ao ponto de quando você olha com seus olhos naturais, automaticamente você enxerga, não tem jeito. Mas bem-aventurados somos nós, que temos o Espírito Santo na nossa vida, ou seja, o Espírito Santo ele está no nosso barco. O Espírito Santo ele está na nossa vida. E quando você entende que o Espírito Santo ele está no barco, é Jesus ali atuando. E quando Jesus ele está atuando, o que é que acontece? Aleluia. Automaticamente eles vão ali chamar ao Senhor. Mestre, não se importa que nós perecemos? Em outra tradução vai estar dessa forma. Aleluia. E ali o Senhor acordou e quando viu todo aquele barulho, toda aquela circunstância, ele falou ao vento: quieta-te, mar, acalma. Aleluia. O que é que ele está nos dizendo? As circunstâncias da nossa vida, é aí que você tem que ter a fé de crer que Deus pode manifestar o sobrenatural na nossa vida. É a hora que você vai declarar segundo a palavra de Deus. E aí o Senhor vai trabalhar na nossa vida. Aleluia. Em Hebreus 11, 1 vai falar a respeito da fé. Vamos abrir lá rapidinho. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. É você agir por fé, crendo no invisível. Aleluia. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, verso 6. Então você precisa ter fé para que Deus manifeste a sua glória, para que Deus manifeste o sobrenatural. Quando você pega uma cadeira e se assenta, você crê que essa cadeira ela não vai se espatifar. Mas você não olha pela lógica do que o engenheiro fez a trabalhar a respeito disso, aguentar uma carga, um peso específico. Mas você olha para ela e crê que aquela cadeira não vai te derrubar. A mesma coisa é a fé. Você tem que crer, confiar na palavra de Deus, ao ponto que tudo que você precisa, você vai encontrar a resposta na palavra de Deus. O que o homem fala, você tem que analisar e observar se aquilo é produtivo ou se aquilo é negativo. Mas quando você olha para a palavra de Deus, você entende. Essa palavra, ela exerce vida. Essa palavra, ela tem a capacidade de curar. Essa palavra de Deus, ela tem a capacidade de restaurar os meus nervos.
A palavra de Deus, ela tem a capacidade de derramar na minha vida sabedoria. É o que Tiago fala. Se falta sabedoria, peça ao Senhor, que Ele vai derramar sobre as nossas vidas. Então, tudo que nós precisamos é a necessidade de meditar na palavra de Deus. Por isso que ele fala, medite de dia e de noite. Quando a gente ouve falar nisso, é algo que aparentemente é algo clichê. Mas eu já sei que tem que fazer isso. A questão é, fazemos todos os dias? Meditar de dia e meditar de noite? Porque quando você olha para as armaduras espirituais, você observa o quê? Que existe o capacete, existe uma couraça, existe o cinto, existe o escudo da fé, existe a espada, que é a palavra de Deus para você manusear ela, e existe o sapatinho do evangelho da preparação da paz. Ou seja, todos os dias, todos nós estamos expostos a uma seta. Uma seta durante o dia e seta durante a noite. Mas nós não sabemos a quantidade de seta que vem em nossa direção. É por isso que nós precisamos usar essas armaduras de Efésios 6:10 ao nosso favor. Sair de casa, antes de sair, você pedir, Pai, me dá suas armaduras. Observe que se você vier do trabalho de lá para cá, você pode vir falastrão demais. Você pode vir agitado demais. Você pode vir de lá para cá nervoso demais. Mas é só a circunstância do trabalho? Ou você também foi atingido por alguma seta do diabo? Você está entendendo isso? É por isso que nós precisamos usar as armaduras, não só olhar para ela e achar bonito e pronto. Vamos só ouvir quando estiver na igreja a respeito de Efésios 6:10 e acabou. E não usar durante o dia a dia. Nós precisamos usar as armaduras de Deus todos os dias. É manusear ela, pedir ao Senhor capacete para colocar sobre a sua cabeça, para que você não seja atingido no físico, para não te dar dor de cabeça, e não ser atingido no seu espiritual, bagunçar a vossa mente. Você está entendendo isso? Aleluia. Precisamos nos revestir das armaduras de Deus. É você usar a couraça. Às vezes você vai sentir uma pontada. Ah, mas é gases. Será que é gases? Será que é só gases? Uma pontada que você sente no seu coração? Um aperto que você sente ali dentro do coração? Será que é? Por isso que precisamos meditar na palavra de Deus e pedir sabedoria ao Espírito Santo para começar a usar tudo que foi nos dado e nós usarmos com autoridade. Aqui nós não estamos falando que um é crente e o outro não é crente. Estamos falando dos filhos de Deus. Filho de Deus que entende e usa as armaduras por fé. Não é uma placa de igreja. Está dizendo que os filhos de Deus usar a palavra de Deus ao seu favor. Ao ponto que o Espírito Santo, a cada dia, ele vai se manifestando na sua vida de forma de experiências, ao ponto que você vai decidir servir ao Senhor, né? Por completo. Aleluia. Então, quando você vê ali o cinto da verdade, o cinto da verdade é você andar na verdade de Deus. É surgir situações que vai te conduzir a mentir. Mas você entender que você serve ao Senhor. Você entender que na palavra de Deus está te explicando, ande na verdade. Se Deus ele anda pela verdade, quem é que vai andar pela mentira? É o nosso adversário. Então quando você mente, mas é só um pouquinho, você está compactuando com o adversário da nossa alma. Você está ajudando, abrindo portas. Eu não sei porque Deus já mudou a pregação, mas é Deus trabalhando na nossa vida. Aleluia. E quando você olha ali para o escudo da fé, é porque tem momentos que você vai precisar de fé para enfrentar as batalhas da vida, enfrentar os obstáculos no seu trabalho, na sua casa, nas suas finanças. Você vai precisar de fé. E tem dados do maligno que o escudo da fé vai te proteger de acertar o seu peito, de acertar o seu braço, acertar a sua mente. É o escudo que te protege. E para te dar força, Deus ele te deu a espada.
para você manusear. E para manusear ela é de dia e de noite. Nós precisamos meditar na palavra de Deus todos os dias, ao ponto que você vai mudando a sua forma de confessar. Preste bem atenção, porque é isso. Quando Jesus Cristo ele estava na terra, ele foi conduzido para o deserto. Mas quem levou ele não foi o diabo, quem levou ele foi o Espírito Santo. Ele foi impelido pelo Espírito Santo ao deserto, e ao ponto que o adversário esperou os 40 dias, ao ponto que a sua forma física necessitava de alimento. O diabo não atacou no primeiro dia, ele não atacou no segundo dia, ele não atacou no 10º dia. Ele esperou o momento de vulnerabilidade, momento de fraqueza física para atacar o Senhor Jesus. Mas ele atacou como? Atacou com a palavra. Se você é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. O que é que Jesus diz? Nem de pão viverá o homem, mas sim da palavra de Deus. Você está entendendo isso? O adversário ele vai vir de forma sutil, te conduzir através de palavras, mas nós precisamos ser inspirados por Deus, através do Espírito Santo, para responder a ele dentro da palavra de Deus. É por isso que nós precisamos, por isso que ele deu a espada, que é para manusear ela com a sua mão. Aleluia. Mas ele também te deu uma espada no Espírito, que é você usar as palavras de Deus, que ela vai sair como um fogo para queimar as artimanhas do adversário. E quando você olha para o sapatinho do preparação do Evangelho da Paz, é porque haverá caminhos tortuosos, haverá caminhos que haverá dificuldade de nós passarmos. Mas quando você usa o sapatinho da preparação do Evangelho da Paz, você agora está calçado na palavra do Senhor. Você está firme na palavra de Deus. Você agora está dizendo que a palavra do Senhor é a lâmpada para os nossos pés. Ou seja, a palavra de Deus ela vai na frente porque você declarou ela com a sua boca. Aleluia. Aleluia. Vamos lá. O primeiro desafio, da fé, em Marcos 4, 35 e 37, fala assim: Jesus dá uma ordem, passemos para o outro lado. Voltando para o texto base. Jesus ele falou para os discípulos, vamos para o outro lado. Vamos para outra margem. Aleluia. Glória a Deus. Ou seja, os discípulos precisaram obedecer. Eles precisaram entrar no barco, se despedir da multidão e caminhar para outra margem do rio. Aleluia. Na nossa vida cristã é necessário você ouvir a voz de Deus e obedecer. Você não precisa entender. Você precisa obedecer a palavra do Senhor. Quando você obedece a palavra de Deus, você vai ganhando níveis de maturidade no Senhor. Você vai tendo níveis de experiência. Você ouviu, você obedeceu e você chegou ao ponto, no destino que Ele te mandou. Aleluia. Só que, observe, surgiu um temporal, surgiu uma circunstância para que impedisse que eles não chegassem na outra margem. Eles não foram engolidos porque o Jesus estava no barco. Nós não somos engolidos pelo nosso adversário porque Deus, Ele está na nossa vida. Ele anda conosco, Ele nos observa, nos guarda. Ele é onisciente, onipresente. Ele é um Deus poderoso. É por isso que Ele nos guarda, por isso que no Salmo 4 vai dizer que o Senhor, enquanto nós estamos dormindo, Ele nos abençoa. Ele prepara as coisas. Ele coloca as coisas no seu devido lugar. Algo saiu do lugar, você dormiu, você chorou em uma noite. E pela manhã houve uma alegria. O que alegria é essa? Houve uma solução para os seus problemas. Houve um direcionamento, houve uma luz. Você recebeu uma inspiração divina que o Senhor colocou uma direção na sua mente. Você ontem chorou, mas quando você acorda,
você já acorda com um novo direcionamento. Você sonhou, o Senhor te deu um sonho, o Senhor te deu estratégia no sonho. Quando você acorda, você já acorda agradecendo. Pai, eu te agradeço porque o Senhor apareceu no meu sonho. Pai, eu te agradeço porque o Senhor já me deu uma direção. Pai, eu te agradeço porque o Senhor é bom na minha vida. Aleluia. Então, quando nós obedecemos, desafios aparecem. Assim como a tempestade, a situação da vida vem para testar a nossa fé. Eles precisavam acreditar. Eles precisavam crer que o Senhor estava com eles. Então, quando você ouve uma promessa de Deus, você precisa guardar essa promessa. Você precisa relembrar a promessa que Ele te deu, porque os dias vão se prolongando, nada acontece. Meses se passam, nada acontece. Mas se você declara, eu continuo crendo na tua palavra. Eu continuo crendo naquilo que o Senhor falou comigo. Eu continuo crendo, Pai, que na data tal, no mês tal e no ano tal, o Senhor deu essa promessa. Não aconteceu ainda, mas eu continuo crendo. É Deus te dar promessas e você continuar firme na palavra dele. A circunstância não parece favorável, mas em Hebreus 11 você lembra que a fé é você chamar à existência aquilo que não existe ainda. É você chamar à existência a palavra que você recebeu no passado. É você declarar no presente que o seu futuro vai ser mudado por causa da palavra que Deus te deu. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Uma pergunta reflexiva. Onde está a sua fé quando a tempestade chega? Você precisa refletir nisso. Você vai permanecer calma, ou você vai gritar, espernear, murmurar, se maldizer, ou você vai permanecer firme, olhando para a palavra de Deus, dobrando o seu joelho e declarando que você continua crendo. Aleluia. Santo é o Senhor. Agora a parte 2. Medo versus a fé. Os discípulos entraram em pânico e questionaram a Jesus. Não te importa que pereçamos? Agora que nós somos guiados pelo Espírito, nós não vamos mais fazer como os discípulos fizeram. Nós continuamos firmes na palavra dele. Temos que continuar perseverando na sua palavra. É isso que nós temos que fazer. Quando você não é guiado pelo Espírito, não é que você não tem, você tem o Espírito Santo, mas você precisa ser guiado pelo Espírito. Quando você é guiado pelo Espírito, o Espírito Santo te orienta, ele te ensina, ele fala conosco. Mas quando você ainda não ouve, é porque você ainda está alicerçado em um turbilhão de informação e de barulho à sua volta. É por isso que é necessário você aplicar Mateus 6:6. Entrar para o seu quarto, fechar a porta e orar em secreto. Porque no secreto ele vai se revelar para você. Essa verdade ela precisa se revelar. Porque quando você entra para o seu quarto, você parou tudo. Você deixou os problemas de lado ali para ir conversar com seu pai. Você entrou para o quarto para fazer aquela oração de você faz a sua petição, depois você faz o seu agradecimento. E quando você começa a agradecer, e você agora vai ter que fazer a oração de silêncio, é a oração de esperar o Senhor te responder. É você começar a criar o hábito de esperar a resposta de Deus. É esperar a solução do Senhor na nossa vida. Amém. Aleluia. Mostre como o medo e a dúvida, né? Então, o medo e a dúvida, ela ataca a nossa fé, né? O medo, ele te tira do posicionamento. O medo faz ver que eles vão perecer. O que se levanta contra a nossa vida, você não pode olhar para um foco naquele problema. Você tem que olhar para o alto. É você sair de dentro de casa, chegar no quintal da sua casa
e olhar para o céu. E você já teve a experiência de você começar a falar com Deus e você vê em seguida as nuvens se mover em direção a você? Isso é uma resposta. Ele está ouvindo a nossa oração. Quando você vê a movimentação da nuvem, baseada no que você orou a Deus, ela vai vir em direção à sua casa. Ela vem em direção a você e fica em cima da sua casa. E quando você olha ao redor, você vê que não tem nuvem ao redor, mas em cima da sua casa tem nuvem. Em cima de você começa as nuvens se juntarem. Isso é a resposta de Deus para a nossa vida. Às vezes você não precisa ouvir Ele falar com você, meu servo, mas você vai ver a manifestação do seu amor se movendo em forma física. Com seu olho natural, você perceber, não, as nuvens estavam todas lá, nada estava acontecendo. Mas quando eu comecei a falar com meu Pai, elas se moveram, ou seja, o céu se move ao seu favor. O céu está ouvindo a sua oração, o céu vai trabalhar como resposta na sua vida. Aleluia. Então, crises financeiras, problemas familiares, enfermidades, tudo isso são tempestades, são problemas. São circunstâncias que vai ativar o medo e a dúvida da sua vida. Semana passada eu gosto de dar exemplo prático, baseado no que eu gosto de pregar o que eu estou vivendo. Semana passada, a demanda de serviço ela deu uma baixa. E eu fiz uma oração ao Senhor. Pai, eu continuo crendo na tua promessa. O Senhor me deu uma palavra que o Senhor disse que não precisava de placa, mas que o Senhor ia mover os clientes a meu favor, porque o Senhor me deu uma palavra. Fiz essa oração do meu espírito, conversando com Deus, e fiquei em paz. Esqueci no Senhor. Aí quando foi essa semana, eu vi o mover de Deus, a resposta começou. Ou seja, Deus, Ele ouve a oração. E quando as circunstâncias vêm para te travar, para que você venha manifestar o medo e a dúvida, essa é a hora. Guarde isso que eu estou te falando. Essa é a hora de você fazer uma oração e crer no sobrenatural de Deus na sua vida. Para quem trabalha com vendas, né, você aplicar essa oração. É você crer. Quando a dificuldade vir ao seu respeito, você fazer essa oração. Pai, eu creio na tua palavra. Esse é o momento de Senhor manifestar o sobrenatural do Senhor na minha vida. A parte que eu posso fazer, acabou. Agora é o seu sobrenatural. Mas lembre de dar o crédito. Quando Ele fizer na sua vida, você dá o crédito. Que foi o mover de Deus. Porque aí você vai ganhar mais crédito. Porque tudo que o adversário quer é que você não glorifique. Que você não agradeça. Mas quando você agradece, ele fica olhando. Ele sonda o seu coração. O meu filho e minha filha é grata. Ou seja, às vezes você tem um trabalho ali, um serviço, e surge uma oportunidade de você fazer algo em paralelo no dia que você vai estar disponível ali para fazer isso. Você fez uma oração. Você é fruto de uma oração. Você é fruto de uma palavra. E aí é criado um movimento na sua vida. E aí você vai, não, tem como fazer esse serviço. E ali você faz o serviço. Depois você vai lá e glorifica a Deus. Porque Deus criou uma resposta para você. A respeito da sua finança. Aleluia. Assim é a respeito da enfermidade. Uma aplicação. O medo e a fé, né, que o inimigo pode fazer. A fé verdadeira é a certeza que Deus já fez e fará. É você ter certeza que Deus já fez. Preste atenção. Por que Deus já fez? Se Deus já curou alguém no passado, Ele fará de novo. É isso que você tem que guardar no seu coração. Deus curou alguém no passado. Tem alguma palavra na Bíblia que fala a respeito de cura?
Tem. Aconteceu o milagre, aconteceu. Então Deus tem a capacidade de fazer de novo. Ele só precisa encontrar em mim e em você a fé necessária da resposta que você quer. Aleluia. Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. 2 Timóteo 1:7. Ou seja, se Deus não nos deu o espírito do medo, alguém colocou esse espírito. Está entendendo agora? Alguém colocou essa semente da dúvida no seu coração. Ou seja, todos nós aqui somos terra fértil. Então, a semente de Deus é a palavra dele, mas tem um adversário que também planta uma semente. Que semente é? A semente dele é a do medo e da dúvida. Que medo é? Você tem medo de fracassar. Eu vou abrir um negócio próprio, eu tenho medo de fracassar. Medo. Quem botou isso? Inimigo. Se você receber uma palavra de Deus, você já tem tudo que vai prover ao seu favor. A única coisa que você tem que fazer é crer corretamente. Porque hoje você acorda inspirado, aí você crê. Amanhã você já acorda desmotivado, aí você já descrê do que você orou ontem. O único problema nessa caminhada cristã somos nós. Você tem que parar e analisar esses pensamentos. É de Deus ou do adversário? Esse medo veio de onde? Essa incerteza, insegurança. Será que vai dar certo? Foi o adversário que colocou no seu coração. Porque quando você foi buscar uma palavra de Deus, a palavra te deu um direcionamento. Eu sou contigo, não temas. Eu sou teu Deus. É isso que ele fala. Aonde você colocar a sua mão, eu vou colocar a minha. Aonde você entrar, eu entro junto com você. Eu vou confirmar os seus passos na terra. Essas são as palavras de Deus. E às vezes nós damos mais crédito à dúvida e ao medo do que crédito na palavra de Deus. É por isso que eu falo e enfatizo sempre: crer corretamente, é crer sem duvidar. Aleluia. Vocês estão entendendo? Jesus, o autor e consumador da fé. Em Marcos 4,39, Jesus levanta e repreende o vento e o mar. Tudo que nós precisamos nessa caminhada é levantar e repreender o mal na nossa vida. Você tem que repreender a voz estranha. Você tem que repreender o medo que surgiu dentro do seu coração. Repreenda ele tem ouvido. Se você ouviu que Jesus levantou e repreendeu, ele falou. E o vento ouviu, e o mar, que estava embravecido, se aquietou. O que é que eu entendo com isso? Todas as coisas, ela tem um ouvido e tem uma boca. Mas como é que o vento tem boca? Você já viu que o vento assovia? Quando ele está ventando muito, ele dá uma assoviada. Então Deus, ele nos dá a capacidade de analisar e observar a natureza. E baseado nisso, você tem a capacidade de começar a exercer fé. Quando você observa as coisas. E quando você não tem o que você se apoiar, é você crer em Hebreus 11. Na galeria dos heróis da fé. Abraão ouviu a voz de Deus e saiu do meio da sua parentela. Então Jesus, ele tem autoridade sobre todas as coisas. E essa mesma autoridade ele colocou na nossa vida. O que é que ele disse? Eu irei para o Pai, e vós fareis obras maiores do que eu. Você vai fazer obra maior do que ele. Basta você crer corretamente. Aleluia. Então essa mesma autoridade foi delegada a nós em Lucas 10:19. Glória a Deus. O resultado da fé. Agora a parte 4. Marcos 4, 40, 41. Jesus pergunta: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé?
Ou seja, ele pergunta por que os discípulos estavam com medo. Quando é que eu vou exercer medo? Quando eu olho para o natural. Se eu for natural, eu vou ver as coisas de forma natural. Mas se eu for espiritual, eu vou começar a ver as coisas de forma espiritual na minha vida. Então, se você percebe que às vezes acontece comigo, botei ali o despertador para acordar um pouco mais cedo. E aí eu acordo um pouco mais tarde. E aí, em vez de eu ficar chateado porque acordei tarde, eu já agradeço. Pai, obrigado porque foi um livramento. Obrigado, Pai. Eu não sei o que é que estava preparado para eu passar nesse lugar, mas você já me deu um livramento. Muito obrigado. E aí eu percebo que o amor de Deus na minha vida. Então nós precisamos começar a observar as coisas segundo o amor de Deus. O atraso que você teve é o amor de Deus impedindo de um mal trabalhar na nossa vida. Então o atraso é o amor dele. Você pegou o engarrafamento, é o amor dele. Não reclame. Na hora que a sua ira vier, acalme-se. Tenha um pouco de amor e lembre-se, Deus está guardando você. Às vezes é um assalto dentro do ônibus, às vezes é uma bala perdida naquele lugar que você ia passar com o ônibus. Deus guardou você. Deus está guardando cada um de nós. Mas o hábito de reclamar é ele que impede de você ver, de nós enxergarmos o amor de Deus. Aleluia. Amém. Então Deus, ele está esperando de nós uma fé firme, mesmo em meio às tempestades. Então, precisamos alimentar a nossa fé com a palavra. Romanos 10, 17. Aleluia. A fé nos conecta ao sobrenatural de Deus e é por ela que vencemos o mundo. 1 João 5, 4. Aleluia. Então vou fazer algo aqui interessante, né? Pai, eu oro por fé, para que o Senhor venha nos libertar, para que o Senhor venha nos dar a capacidade de crer na palavra dEle, crer que todo o atraso é o amor dEle na nossa vida. E quando algo acontecer que te impede de chegar no lugar, mas ali é o amor de Deus. É a graça de Deus sobre a nossa vida. Lembra que semana passada nós falamos sobre o favor de Deus? Isso é o favor de Deus. Quando você vê a manifestação do amor de Deus, é o favor dele na nossa vida. Preste atenção aqui. Assim como Deus criou o mundo pelo poder da palavra, nossa confissão molda a nossa realidade. Então, se você fala de forma negativa, a negatividade vai começar a encontrar você. Então, nós precisamos falar de forma correta, de forma positiva. Você está entendendo isso? Ninguém quer ficar perto de uma pessoa negativa. Porque se você acordou motivado e encontra uma pessoa reclamona, murmurona, e se ela ficar 5 minutos perto de você, o seu dia ela já estragou. Alguém sabe que a sua energia ela é roubada. É algo que vem sobrenatural e vai roubando a sua energia. Depois daqueles 5 minutos, você está moribundo, cara enfesado, triste e repensando na vida. E estressado. Não, é verdade. Pode sim. Eu estava no curso de cultura, uma das colegas chegou um dia tão estressada, mas tão estressada que deixou todos nós sem saber o que fazer. Aí a professora chamou ela em particular e pediu a ela para ela se acalmar, senão ela não ia deixar a gente terminar o serviço que a gente estava fazendo. Então, coisa que ela estava. Atribulada, ela chegou de uma maneira tão, assim, as consequências da casa dela, ela trouxe para dentro do curso, quase que a gente não faz.
Mas é isso. É assim mesmo, é exatamente assim. O poder da palavra é a nossa confissão, molda a nossa realidade. Então, a mulher que chegou, né, no curso e não se reconectou com ela mesma, que assim, você chega no ambiente, você tem que se reconectar. É aquele momento que você precisa ficar em silêncio, é parar de falar. Você sauda as pessoas, dá um bom dia, boa tarde, boa noite. E você agora procura um lugar e senta. Para acalmar o seu espírito, porque você veio, ou de carro, ou de ônibus, você precisa parar. Você precisa agora reconectar o seu espírito e entender: eu agora estou no trabalho, eu não estou mais em casa. Então você precisa se moldar. E aí é necessário você ficar em silêncio alguns minutos, para que o seu espírito entenda: não, agora eu estou no trabalho, agora eu preciso agora pensar da forma correta, pensar de forma positiva, para que as coisas que foi planejada para hoje, tudo venha ocorrer bem. Mas se você sai do trabalho e as coisas não correu bem, já profetize naquele dia, mesmo dia: hoje não deu certo, mas amanhã eu creio que tudo vai dar certo. E quando você vir no dia de amanhã, você já preparou o ambiente, porque você declarou uma palavra. E aquela palavra vai mudar a realidade do ambiente. Quando você vir de casa para o trabalho, você já vem agora com o seu espírito modificado, transformado na crença. Ontem eu falei que hoje as coisas dariam certo. E a solução que você não teve ontem, você já sai de casa. Quando você chega no seu trabalho, a solução vem instantaneamente na sua mente e as coisas começam a fluir. Porque você profetizou, você moldou o ambiente para o dia de amanhã. Você não tem que sair do seu trabalho reclamando, dizendo que não deu certo hoje e que amanhã você vai ter mais um dia de luta. Não. Você vai aprender a declarar. A palavra, ela tem poder. Então, quando você declara ela de forma correta, o ambiente muda ao seu favor. Aleluia. Vamos repetir isso aqui. Eu creio que Jesus é o Senhor sobre todas as coisas. Eu coloco a minha fé nele. E não no que vejo ou sinto. Declare isso. Eu declaro que as tempestades da minha vida estão sendo repreendidas agora. Porque maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Porque eu vivo pela fé no Filho de Deus. A minha fé está firme na palavra. E em nome de Jesus, eu vejo a vitória se manifestar. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Você está entendendo? Nós precisamos começar a confessar para moldar a realidade da nossa vida. Essas coisas você vai aprender aqui, tá? A respeito de fé, a respeito de confissão da palavra, você vai aprender aqui. Quando você for na igreja, você vai ouvir uma pregação, a liturgia, normal. Aqui você vai ter um culto de ensino que vai moldando a sua fé, vai moldando o nosso caráter a cada dia e ao ponto que você vai tendo a capacidade de entender o amor de Cristo na nossa vida. O que todas as famílias precisam é entender o amor de Cristo. Está liberado sobre nós. Então, quando você começa a entender que o amor dele está liberado sobre nós, você agora, eu aprendi sobre Cristo. Eu aprendi sobre o amor dele. Você não quer conhecer também não da forma correta como eu aprendi? E você agora começa a explicar para aquela pessoa, não, eu aprendi que Jesus é assim, ele fez isso, 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 isso. Eu não sabia não. Estou sabendo agora como você falou, eu consegui compreender e entender. É para isso que existe o culto familiar, para que a nossa fé venha sendo moldada em Cristo Jesus.
Uma outra confissão para nós falarmos aqui. Hoje eu escolho viver pela fé e não pelas circunstâncias. Aleluia. Eu sou guiado pela palavra de Deus. E o que Ele prometeu, Ele cumprirá. Eu não temo, porque minha fé está no Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Você está entendendo que isso é importante? Agora, uma mensagem importante. Em Romanos 4,18, vamos ler assim: esperando contra a esperança. Em Romanos 4,18 fala assim. Aleluia. Deus é bom. Rapaz, a hora passa ligeiro, esse relógio não é crente não. Glória a Deus. Tá ficando bom, né? Vamos lá, Romanos 4,18. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações. Segundo lhe havia sido dito, assim será a sua descendência. Aleluia. Vamos ler de novo. Agora vamos ler com calma. Abraão, vírgula. Tem uma vírgula aí? Glória a Deus. Esperando contra a esperança, vírgula. Ele teve que crer. Ele teve que confiar. Você entende isso? Agora vamos ler de novo. Creu. Né? Agora ficou escrito, creu, vírgula, para vir a ser pai de muitas nações, vírgula, segundo lhe havia sido dito, assim será a sua descendência. Quem está com outra tradução aí? Quem é? Você pode ler? Abraão teve fé e esperança, mesmo quando não havia motivo para ter esperança. E por isso ele se tornou o pai de muitas nações, como dizem as Escrituras. Os seus descendentes serão muitos. Glória a Deus. Isso vai da tradução da Bíblia, tá? Por isso que quando você for ler a Bíblia, tenha 2 ou 3 traduções. Porque nenhuma tradução vai, por exemplo, vai ter a linguagem de hoje. Outra vai ter a revista fiel corrigida. Outra vai ter uma outra tradução diferente. O que é que isso vai te ajudar? Vai ajudar a você entender o que é que Deus de fato quer falar. Agora, quando você lê só em uma versão, aquela versão pode te gerar uma dúvida. Então você chega ali, baixa no seu celular, né, 3 versões de Bíblia, King James, a NAA, tem qual a outra que eu posso falar? Qual? NVI. A NVI também, que é revista, é uma coisa internacional. Então quando você baixa no seu celular, você liga o modo avião, que é para ninguém ligar para você não receber notificação no seu WhatsApp, porque você tirou para meditar na palavra de Deus. Mas se você tiver Bíblia física na sua casa, você pegue 2 ou 3 traduções ali e coloque sobre a mesa, para que você leia em uma, leia na outra e na terceira. Pode ter certeza, você vai receber uma revelação. Algo vai ser colocado no seu espírito. E aí, quando você fazer a leitura, a que estiver mais próxima ali, né, da atualidade, você vai entender. Pronto, agora eu entendi o que é que Deus está querendo falar. E quando você vai fazendo isso, você vai criando o hábito de começar a receber a revelação de Deus. Ah, mas eu não recebo a revelação. Faça o que eu estou te dizendo.
Baixe no seu celular 3 versões de Bíblia. Pegue um papelzinho, sente e faça a leitura. E quando algo chamar a atenção sua, você pare tudo e volte de novo. E comece a ler devagar, seguindo as pontuações. E aí você vai receber a revelação de Deus. Quanto mais você se predispõe a você se lançar sobre a palavra de Deus, mais ele vai encontrar um coração favorável para ele liberar o favor dele sobre a sua vida. A promessa de Deus nunca falha. Abraão recebeu uma promessa diretamente de Deus: ser pai de muitas nações. Em Gênesis 17, 4, verso 5, fala a respeito disso, que ele ia ser um pai de numerosas nações, mas ele não tinha filho. Então ele creu contra a esperança. Como é que ele creu contra a esperança? Ele já se viu como um homem avançado em idade. Ele já tinha 100 anos. Ele já não tinha mais a capacidade de gerar. Mas quando Deus agora aparece para falar com ele, Sara, quando você começar a ler, você vai ver numa versão mais abaixo, Sara, ela fica mais jovem. Ela estava velha e fica mais jovem. Isso é o poder da palavra. Mas ela fica jovem mesmo. Por que ela fica jovem? Por mais que ela tinha uma idade avançada, ela fica bela, bonita e formosa, ao ponto que quando ele vai para uma outra nação, um rei toma ela como esposa. E como ele sabia que aquele rei ali do Egito ele tinha uma fama de tomar as mulheres e matar o marido, ele falou: não diga que você é minha esposa, mas diga que você é minha irmã. De fato era irmã. Ele não mentiu, mas ele ocultou um pouco da informação. Então, quando você começa a fazer a leitura em Gênesis, você vai ver, ela está com a idade avançada, mas depois o Senhor visita o seu óvulo, o seu ventre. E quando visitou, ela foi transformada. Ela mudou o seu semblante, ao ponto que ela riu. Lembra que eu falei que o rir também é uma resposta para Deus? Aleluia. Então não é uma forma de você não estar crendo. Você riu porque aquela palavra falou com você. Aleluia. Deus também nos deu promessas por meio de sua palavra. Em Jeremias 29, 11, Filipenses 4, 19 vai falar isso. Então é uma aplicação direta. Então você precisa crer. Então eu creio que as promessas de Deus para a minha vida são verdadeiras. Ele é fiel para cumprir o que prometeu. Você precisa todos os dias declarar isso sobre a sua vida. Porque o adversário ele vai arranjar um ponto de vulnerabilidade na nossa vida. Quando você começa a ver que os dias estão avançando, automaticamente ele vai fazer você lembrar: por mais existe uma promessa sobre a minha vida. E essa promessa não está se cumprindo. Você está naquele ponto vulnerável. Por isso que ele achou a capacidade de falar com você. É quando você começa a reclamar um pouco. Você começa a olhar para si mesmo. Você começa a olhar para as circunstâncias. Você agora entrou no natural. Então, no natural, o adversário ele fala conosco. Mas quando você está no espiritual, ele não fala com você. Porque você está espiritualizado a um só canal, a ouvir a voz de Deus. Mas quando você começa a murmurar, você abre uma porta, essa porta ele entra, ele não pede passagem, ele passa mesmo. Ele vai falar com você. Ele vai te induzir a você acreditar que foi você mesmo que pensou nisso. E engraçado que, acho que foi uns 2 cultos atrás, eu estava falando a respeito disso. Quando chegou em casa, minha esposa falou que o adversário ele achou um ponto de vulnerabilidade e falou com ela. Deu a entender que era ela que estava pensando nisso. Depois ela mesma foi lá e repreendeu. Está repreendido, Satanás. Você está entendendo isso? Então, quando ele consegue achar um ponto que você vai estar no natural, ele vai induzir os seus pensamentos, os nossos pensamentos. Não estou dizendo que é só o seu, é o nosso. Em algum momento nós vamos estar no natural.
É por isso que a Bíblia manda nós andarmos em dois, porque um vai estar espiritualizado naquele dia e o outro vai estar no natural. É aí que o outro vai repreender, está repreendido isso, em nome de Jesus. A palavra de Deus fala isso, se acalme, tudo vai dar certo. Então quando você anda em dois, você está andando em comunhão, em uma só comunhão, em um só espírito. Mas um está vulnerável naquele momento. Aí você fala, vamos começar a crer nas promessas. Então quando você começa a confessar a palavra no dia a dia, você vai criando o hábito de neutralizar a sua mente e o seu coração. Então quando você vai confessando, você vai criando na sua mente uma proteção para o adversário não encontrar a brecha que ele precisava para falar conosco. Crer além das circunstâncias. Então Abraão, ele enfrentou uma situação humanamente impossível, sua idade avançada e a esterilidade de Sara. Então, quando as nossas circunstâncias dizem não, a fé responde sim. Devemos confiar em Deus, não no que vemos, 2 Coríntios 5:7. Então você precisa começar a confiar em Deus e não nas suas circunstâncias ou o que está acontecendo com você. Aleluia. Amém. Mesmo que as circunstâncias sejam contrárias, eu confio em Deus. Ele é poderoso para transformar o impossível em possível. Ou seja, você está usando a palavra e dizendo, isso é impossível para mim. Mas eu creio no Deus que faz o impossível se tornar possível na sua presença. Aleluia, glória a Deus. É você lembrar do que está escrito e você usar ao seu favor. É você declarar isso na sua boca. Aleluia. Então, quando você declara isso, isso desce para o seu coração. A fé vai reacender o seu espírito. A fé vai gerar esperança de novo. Os seus olhos vão começar a iluminar novamente. E quando ele começa a iluminar, você não vai começar mais a ver as coisas erradas. Você vai começar a enxergar da forma que Deus enxerga. Amém. Aleluia. Perseverança na fé. Abraão não duvidou da promessa de Deus. Ele fortaleceu sua fé enquanto aguardava o cumprimento. Romanos 4, 20 e 21. Fortaleça sua fé diariamente meditando na palavra e declarando a verdade de Deus. Minha fé está firme no Senhor. Eu não vacilo porque sei que Deus é poderoso para cumprir o que prometeu. Você está dizendo para você mesmo, eu não vacilo. Eu não vou retroceder. Eu continuo crendo que a palavra dele vai funcionar na minha vida. As circunstâncias vão ser favoráveis a mim. Ao meu favor. O Senhor vai movimentar o céu ao meu respeito. O Senhor vai levantar alguém para me favorecer. O Senhor vai tirar aquilo que está embaixo, está esquecido, e colocar em cima. E vai entregar na minha mão. Você está declarando. Você está crendo dentro do impossível. E crendo que o possível vai acontecer na sua vida. Glória a Deus. Deus honra a fé de quem persevera. No tempo certo, Abraão viu a promessa de Deus se cumprir com o nascimento de Isaac. Gênesis 21, 1 ao 3. Ou seja, ele alcançou a promessa. Se ele alcançou, nós vamos alcançar. As promessas que foram liberadas sobre a sua vida. Você só precisa continuar confessando ela corretamente. Você crendo no impossível. Você duvidar da sua dúvida. Parece redundante, né? Mas a dúvida ela vem. É você ora hoje, que você crê, e amanhã você vai lá e lembra. Estou sentindo uma dor na minha perna. Você orou ontem que você era curado, mas de manhã você confessou que a sua perna estava doendo. Você tinha que confessar, eu sou curado. E continuar andando. Você continuar andando. Você continuar andando, caminhando, crendo, eu sou curado, porque as suas pisaduras levou sobre si todas as minhas enfermidades.
até as doenças que ainda não existiam, o Senhor levou sobre si tudo na cruz do Calvário. Então eu creio nessa promessa e tomo posse na cruz do Calvário. Eu tomo posse na minha vida. Eu tomo posse quando eu entro na casa do Senhor e é o dia de ceia, eu tomo aquela ceia transformando o meu corpo no seu. Um corpo curado, transformado em Cristo Jesus. Então você vai crendo de forma correta. E aí você toma o sangue de Jesus, que é o vinho ou o suco da uva integral, depende da igreja. E ali você toma aquele suco crendo que é o sangue de Jesus, que está purificando o meu sangue, que está purificando as minhas células. É você crer no sobrenatural. É você ter fé o suficiente que aquele não é um sangue comum, é o sangue do nosso Salvador, Jesus Cristo. Quando você não entendia, você comia o pão e o sangue só como memória de mim. Mas agora você sabe que ali é o poder de Deus liberado na sua vida, o poder de Deus para curar a enfermidade. E o médico disse, não tem mais jeito. Você chega ali, dobra o seu joelho e mastiga aquele pão. Aqui é o corpo de Cristo. Aqui é o corpo saudável. E eu estou mastigando e transformando esse corpo, meu corpo saudável e físico, em nome de Jesus. Se você tomou a Santa Ceia até o dia de hoje, achando que era só lembrança de que o que Cristo fez por você, a partir da próxima Santa Ceia, você vai tomar essa Santa Ceia da forma correta. Aleluia. É muita informação, né? Mas são informações necessárias para que a sua mentalidade seja transformada pelo poder da palavra. Quando a sua mentalidade é transformada, você vai entendendo o que está escrito em Romanos. Você tem a mente de Cristo. Cristo tinha autoridade. E se ele tinha autoridade, ele delegou e ortogou essa autoridade para a nossa vida. Aqui na terra, nós precisamos andar em autoridade divina. Aleluia. Glória a Deus. Não importa quanto tempo leve, Deus nunca se atrasa. Ele cumpre as suas promessas no momento perfeito. Uma confissão. Eu espero no Senhor com confiança e sei que no tempo certo verei as promessas de Deus se cumprindo na minha vida. Você está entendendo isso? Você recebeu uma promessa, o tempo foi passando e aí você começou a declarar, você começou a confessar. Confessar a palavra. Eu espero no Senhor com confiança e sei que no tempo certo verei as promessas de Deus se cumprindo na minha vida. Esse PDF eu vou disponibilizar para que você, durante a semana, você vá fazendo manutenção na sua fé. Tá certo? Glória a Deus. Eu peguei aqui fiz umas confissões aqui diárias baseadas em Romanos 4,18. Uma confissão para amanhã. Hoje eu escolho crer contra toda esperança. Deus é fiel e suas promessas nunca falham. Minha confiança está nele e não nas circunstâncias. Vamos lá? Vamos falar? Hoje eu escolho crer contra toda esperança. Deus é fiel e suas promessas nunca falham. Minha confiança está nele e não nas circunstâncias. Durante o dia, eu vivo pela fé, não pelo que vejo. Mesmo que a resposta pareça distante, eu creio que o Senhor está trabalhando ao meu favor. Aleluia, isso é forte, viu? A confissão para a tarde, aí você fala assim, ó, eu sou fortalecido na fé como Abraão. Meu coração está firme e minha boca confessa que Deus é poderoso para cumprir o que prometeu. Aleluia. Agora para a noite, outra confissão para a noite. Obrigado, Senhor,
Porque as suas promessas para a minha vida são sim e amém. Eu descanso na tua fidelidade e sei que o melhor ainda está por vir. Você percebe que essas confissões estão baseadas na palavra de Deus? Isso aqui é muito forte, hein? Obrigado, Senhor, porque as suas promessas para a minha vida são sim e amém. Se você precisa ser curado, existe uma palavra que ele disse: eu quero. Tinha um homem que o seu filho ele tinha uma certa doença, ele era lunático, e ele se lançava no fogo e não sentia o seu corpo queimar, ele se lançava sobre a água, e esse pai chamou os discípulos e pediu para que libertasse o seu filho. Os discípulos foram e nada aconteceu. Aquele demônio não saiu. Mas aquele mesmo homem, ele continuou perseverando. Ele continuou crendo. E ele foi atrás de Jesus. E Jesus tinha acabado de descer do monte. E quando ele desce do monte, ele falou: Senhor, se tu quisestes, pode libertar o meu filho. O que Jesus respondeu? Eu quero. Então, quando você olha para a palavra de Deus, você vai entender o seguinte: se tem uma promessa, eu tenho um sim de Deus. E o amém eu falo com minha boca. Se tem uma promessa, eu tenho um sim de Deus. E o amém que vai sair da minha boca é selando, é dizendo: assim seja. Eu creio que tem uma resposta para mim. Então ali Jesus falou: eu quero. E o filho foi curado. Então, se tem uma promessa, o sim de Deus, o sim de Jesus já foi liberado sobre a sua vida. Você às vezes não sabia. Você se achava: não, eu sou pecador, eu sou falho, eu sou indigno. É por isso que nós falamos sobre a redenção. Ele nos substituiu. E aquilo que eu e você era indigno, ele nos colocou digno de ser chamado filho de Deus. Quando eu não sei, eu vou crendo da forma que eu acredito. Mas quando eu sou exposto à palavra da fé, eu começo a crer da forma correta. Da forma que Deus atua sobre a nossa vida. Aleluia. E eu descanso na tua fidelidade. Você agora se posicionou em fé. Você decidiu descansar na promessa dele. Aleluia. E sei que o melhor ainda está por vir, ou seja, a sua resposta. A transformação que eu espero está por vir. Então a fé não é baseada no que sentimos ou vemos, mas na fidelidade de Deus. Não é você chegar assim: não, irmão, eu estou sentindo algo aqui no meu coração. Você não está sentindo nada. Você não tem que sentir nada. Você tem que crer na palavra dele. Quando você fica sentindo alguma coisa, você pode se movimentar baseado em sentimentos. E sentimentos não é a resposta de Deus. Agora, quando você recebe uma inspiração no seu espírito, agora é diferente. Agora eu senti algo no meu espírito que Deus ele quer fazer isso. Você agora está se movendo no espírito, não é baseado no sentimento, não é baseado no que você está vendo, não é baseado no seu achismo, é baseado no espírito. Aleluia. Romanos 10:17, para a gente encerrar, fala assim: como está escrito, eu constituí por pai de muitas nações, e diante daquele em que Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que ainda não existem. Aleluia. Glória a Deus. Vamos encerrar. Glória a Deus.
Vamos fazer uma oração pequena. Para que Deus venha afirmar essa palavra no nosso coração. Na nossa mente também. Feche seus olhos. Pai, graça nós te damos, Senhor. Porque o Senhor continua sendo bom. Pai, eu oro a Deus nessa noite, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Que a partir de hoje, nós vamos começar a crer de forma correta. E declaro sobre seus filhos e suas filhas nessa noite, Pai. Que hoje elas tiveram o direcionamento de começar a ler a sua palavra durante o dia e durante a noite. E não se mover baseado nas circunstâncias, mas se mover baseado na sua palavra. Confessar a sua palavra, crendo que o Senhor é bom para transformar a nossa vida, transformar o nosso coração, transformar a nossa mente, renovar a nossa mente, Senhor. Pai, eu declaro nessa noite que haja renovação na nossa mente, na mente dos teus filhos e filhas nessa noite, para que eles sejam inspirados divinamente, sejam inspirados pelo teu bom Espírito, Senhor, a andar no sobrenatural. Pai, eu declaro nessa noite que o Senhor comece a colocar uma fome e uma sede de justiça, uma fome da tua palavra, uma sede de te conhecer, Senhor. Eu declaro sobre a vida dessa família, desses todos os irmãos que estão aqui, Senhor, que o Senhor hoje vai colocar uma sede sobre a tua palavra, uma sede, Senhor, de conhecer mais o Senhor. E uma fé sobrenatural para começar a se mover nas circunstâncias ao ponto que aí é o momento de o Senhor curar, de o Senhor transformar, de o Senhor manifestar a tua glória, a tua majestade. Pai, eu peço que o teu bom Espírito hoje coloque sobre os vossos corações uma fé inabalável, uma fé, uma certeza que vai continuar crendo contra as circunstâncias, vai continuar crendo que o Senhor é poderoso para mudar a linguagem do médico, que o Senhor é poderoso para mudar as circunstâncias que foram levantadas contra a nossa vida. Mas nós vamos começar a crer, Senhor, que aí é o momento do sobrenatural, que a tua graça vai se manifestar na nossa vida, vai se manifestar na nossa casa, vai se manifestar sobre a nossa família. Pai, nós cremos nessa palavra, nós cremos que haverá transformação dentro do nosso lar, haverá transformação sobre vossos maridos, Senhor, e vossas esposas. Pai, nós declaramos que haverá uma transformação, haverá uma fé inabalável, uma circunstância, Senhor, ao ponto que vai começar a ouvir a tua voz e vai começar a ser guiado pelo teu bom Espírito. Não vai mais ser guiado pelas emoções, pelas circunstâncias, não vai ser mais guiado pelo choro, mas vai ser guiado, Senhor, pela tua palavra, vai ser guiado por algo sobrenatural. A tua palavra, ela libera vida, a tua palavra, ela libera o zoe do Senhor. A vida de Deus, ela precisa entrar dentro de nós nessa noite. Nós liberamos o zoe do Senhor, a vida plena de Deus que venha pousar sobre nós, e algo que estava irregular sobre o nosso corpo, hoje o Senhor começa a trabalhar, Senhor, e que o Senhor vai liberando vida em nome de Jesus. Vida de Deus sobre as nossas células, vida de Deus sobre o nosso corpo, sobre as nossas pernas, sobre os nossos braços, vida de Deus sobre o nosso coração e vida de Deus sobre a nossa mente. Que haja restauração na nossa mente, uma mente boa, uma mente intacta, uma mente firme e alicerçada na tua palavra. Pai, hoje o Senhor colocou em nosso coração, em nosso espírito, a tua palavra para nós entendermos aonde está a nossa fé e como manifestar a fé também, Senhor. E hoje o Senhor trabalhou na nossa vida. Pai, muito obrigado. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra nessa noite.
Nós te agradecemos pelo teu amor. Nós te agradecemos, Pai, pelas circunstâncias que o Senhor se moveu a nosso favor nessa noite. Pai, nós te agradecemos porque hoje a tua palavra, hoje ela vai conosco para casa. Nós te agradecemos porque essa palavra ela vai começar a fazer um efeito na nossa vida. Pai, a partir de hoje, a partir de amanhã, Senhor, nós vamos começar a confessar a tua palavra. Nós vamos começar a praticar a tua palavra, Senhor, de uma forma diferente. Se nós já criamos de uma forma, hoje nós vamos começar a crer de uma forma sobrenatural. Vamos começar a crer de uma forma a chamar à existência aquilo que não existe. Vamos começar a se posicionar dentro da tua palavra. Na hora que a dúvida vir, Senhor, nós vamos começar a duvidar da dúvida e nós vamos começar a declarar a tua palavra, que a nossa esperança, que a nossa fé está firmada na tua palavra. Aleluia. Aleluia. Pai amado, volta para casa com todos nós, Senhor. Volta para casa com teus filhos e filhas, para que eles possam voltar no próximo culto e venha com a disponibilidade, Senhor, de ouvir o Senhor falar mais uma vez conosco. Que o Senhor venha nos ensinar, Pai, cada vez mais. Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque esses últimos 3 cultos o Senhor tem nos ensinado a permanecer na fé, a guardar a fé e declarar a palavra de fé. Estamos contentes, Senhor, que o mês ele está começando a acabar, Senhor. Mas o Senhor está nos preparando no nosso espírito a agir por fé. Se o Senhor já está nos ensinando sobre fé no começo do ano, Senhor, é porque vamos precisar de fé no decorrer do ano inteiro. Vamos precisar estar posicionado dentro da tua palavra. Pai, nós te pedimos nessa noite que o Senhor derrame o teu Espírito sobre nós. O Espírito de paz, o Espírito de perseverar na tua palavra, o Espírito de confiar na tua palavra, Senhor. E que o Senhor comece a derramar essas características do teu Espírito, que não são vários Espíritos, é um Espírito só que vai derramando características sobre a nossa vida. Pai, que o Senhor coloque tranquilidade no nosso coração. Que o Senhor comece a trabalhar o Espírito Santo no nosso espírito agitado e comece a colocar o nosso espírito mais calmo, o espírito mais sereno. Pai, nós declaramos nessa noite, Senhor, que nós venhamos começar a ter a fé de Abraão, porque a fé de Abraão passou para o filho, passou para Isaac. E quando as circunstâncias ruins, quando a fome começou a bater sobre a terra que ele estava, quando ele ia se direcionar para a terra do Egito, o Senhor apareceu para ele. O Senhor falou: Isaac, eu sou o Deus do seu pai Abraão. Não desce para essa terra, fica neste lugar, que eu vou fazer você colher 30, 60 e 100 por 1, ainda este ano. Pai, ele creu, ele confiou. E a forma de crença dele foi cavar um poço. E as movimentações que se moveram contra a Isaac foi dizer: esse poço é nosso. É na terra dos nossos entes queridos. Esse poço não é seu. E eles entulharam de novo. Isaac permaneceu na palavra que recebeu do Senhor. Ele foi lá e cavou outro poço. Outra tribo se levantou contra ele. Ele não discutiu. Ele foi lá e cavou outro poço. E se não me falha a memória, outra tribo se levantou contra ele de novo. Ele cavou mais um poço. Ele perseverou na fé. Ele guardou a palavra. E a palavra respaldou ele. E ali ninguém se levantou contra. Os 3 inimigos que se levantaram contra ele para roubar a sua fé, para moldar a sua visão,
para fazer ele murmurar. Ele continuou crendo. Deus me deu uma palavra e eu vou prosperar nesse lugar. Nesse lugar de seca, 30, 60 e 100 por 1. E agora ele arou a terra, lançou a semente, jogou a água, e quem fez a semente crescer foi o Senhor. Bem-aventurados somos nós, Senhor, que temos uma palavra na nossa vida. Nós somos filhos de uma palavra e nós continuamos crendo na palavra do Senhor que foi liberada sobre a nossa vida. As circunstâncias vão se levantar contrária à nossa fé, vai se levantar para deturpar a nossa fé, vai tentar se mover contra o nosso caráter, mas nós vamos continuar perseverando, vamos continuar cavando e vamos tirar água, Senhor. Aleluia. E ali a Bíblia fala que Isaac colheu, naquele mesmo ano, uma colheita de 30. Depois ele colheu uma colheita de 60. Depois teve uma colheita de 100 por 1. E os seus vizinhos não colheram nada. Ao ponto que pessoas estavam se deslocando para o Egito. Ao ponto que Isaac, de forma natural, ele queria se mover para o Egito. Mas quando ele foi lembrado que ele é filho da fé, ele voltou para o espírito da fé e guardou a palavra. Pai, haverá momentos que nós vamos começar a agir pelo natural, Senhor, pelas circunstâncias. Mas nesse ano de 2025, Senhor, o Senhor vai nos ensinar a andar por fé. Não andar porque o que nós estamos vendo, mas vamos andar segundo o que o Senhor colocou no nosso espírito. Vamos crer de forma correta. Vamos perseverar naquilo que o Senhor falou conosco. E naquilo que o Senhor falou conosco, vamos colher o que o Senhor nos disse. Vai acontecer. Pai, coloca a fé dentro do nosso coração. Para que nesse ano nós vamos crer, Senhor. Vamos guardar a fé. E vamos colher as recompensas dentro da Tua palavra. Pai, guarda todos nós. Abençoa o alimento que o Senhor preparou nessa noite. Assim como as Tuas filhas orou para preparar o alimento, nós mais uma vez declaramos que esse alimento está abençoado e não vai nos fazer nenhum mal, mas vai nos alimentar, vai nos fortalecer, e esse alimento vai nos fazer refletir, Senhor, na palavra que foi direcionada nessa noite. E quando nós chegarmos em casa, Senhor, nós ainda estamos remoendo a Tua palavra. E quando nós formos na Tua casa e que a palavra naquele dia não falar conosco, vamos lembrar da Tua palavra. A palavra que o Senhor falou num dia de quarta-feira, nós vamos ali lembrar até chegar o dia de quarta de novo. Até que o Senhor fale conosco de novo em Cristo Jesus. Pai, nós somos agradecidos por tudo. Guardamos a Tua palavra no nosso coração, na nossa mente, e que o Senhor Jesus Cristo seja sempre louvado sobre a nossa vida. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus seja sempre louvado. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Se o Senhor direcionou você no seu espírito, sirva a Deus com alegria. Em nome do Senhor Jesus.